Boa noite. Eu venho aqui falar sobre a temática o marxismo e a minha escolha a Cristo. Antes de eu começar a fazer a faculdade, cursar a faculdade de História na Universidade Regional Cariri, em 2006, na realidade, eu já me considerava um autodidata, porque eu gostava muito, me identificava muito com as temáticas de história do Brasil, principalmente ali no período da República Velha, em toda aquele República Nova, a partir da Revolução de 30. E ali naqueles estudos que eu fazia, aquela curiosidade pela história do nosso país, eu comecei a observar o movimento tenentista, a história de destaque de Luiz Carlos Prestes à frente daquele movimento quando ele vem formar a coluna Prestes, aquele movimento da luta desses tenentes contra a República Oligárquica e todo aquele processo que levou o Luiz Carlos Prestes, depois da coluna, a conhecer o marxismo quando ele é refugiado na Bolívia e ali ele se encontra com Astrogildo Pereira, o presidente do Partido Comunista, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que vai mostra o manifesto comunista a ele, apresenta o manifesto e ele começa por se identificar com a literatura marxista e a partir daí ele tem toda uma trajetória que vai culminar a, com a filiação dele com o Partido Comunista na época da União Soviética. Ele até faz essa viagem para lá, para a União Soviética, e ele recebe, ele é apresentado ao comitê e ele lá, ele é investigado, ele é sondado, e para isso ele retorna ao Brasil acompanhado da Olga Benário, que pertencia à polícia do Exército Vermelho da União Soviética, ali de Stalin, e vem para justamente observar esse, esse novo filiado agora que queria fazer frente a uma investida agora com toda a sua perspectiva do marxismo e do socialismo e em particular ali do movimento da Revolução Russa que gerou a própria União Soviética. E eu fiquei muito interessado essa história do Prestes, do Luiz Carlos Prestes, a sua busca por justiça, a busca por combater aqueles males da República Velha aqui no Brasil, todo aquele movimento da República Velha. E cada vez mais eu fui me identificando com esses assuntos, com essas temáticas, fui observando todo aquele processo do que aconteceu ali após a Revolução de 30, com a liderança de Getúlio Vargas e Segunda Guerra Mundial, aquele movimento quando o Prestes ele tem a sua primeira tentativa com a intentona comunista no Brasil, já junto com Olga Benário, né? E depois dessa intentona ele é preso, Olga também é mandada para as prisões nazistas e, enfim, tudo isso me envolveu muito e eu fiquei muito ligado a entender essa história a partir do Prestes, do Brasil e desse movimento da Revolução Russa. E em 2006 eu comecei a fazer a faculdade, como já falei, a cursar História na URCA, motivado por esses assuntos, curiosidade, por entender o mundo, por entender toda essa perspectiva da história mundial, da história do homem. E ao entrar na faculdade eu também ingressei e comecei a militar sobre sistemas marxistas, entender quem era Karl Marx, esse movimento
ali do século XIX, antes da Revolução, período da Revolução Industrial, e entender todos aqueles contextos. E o fato é que a gente teve que conhecer, entender o que era na realidade, o que é história, o que é toda o fazer histórico, como não só como entender a história propriamente, os fatos históricos, mas também entender como age um historiador. E no, na, na, ali na faculdade, durante todo o curso, eu me identifiquei com um marxista, um estudante marxista, e me identificava também como cristão, embora naquele período ali o meu cristianismo era algo assim da boca para fora. Eu não tinha uma prática, embora eu conhecesse a Bíblia, a palavra de Deus, mas eu não tinha ali uma prática cristã propriamente dita. Eu fiquei muito influenciado por essa perspectiva do marxismo, né? Li ali o Manifesto Comunista, toda aquela literatura, algumas literaturas do marxismo, do que foi esse movimento, do que foi que Karl Marx ele colocou a partir da sua perspectiva do materialismo histórico. E o tempo passou, concluí a faculdade, a gente se especializou nessa área também de marxismo, de essas temáticas. E o fato é que em 2012 eu comecei a, a rever aqueles conteúdos cristãos, comecei a passar algum processo de luta na minha vida pessoal, e nesse processo de luta eu fui ver que eu tinha que trabalhar meu aspecto religioso cristão. E aí eu comecei, foi quando eu me converti a Cristo em 2012, e em 2014 eu fui batizado em Cristo, fui revestido do Espírito Santo, e aí eu me tornei um discípulo de Jesus mesmo. E eu fui ver que existia uma incompatibilidade de ser cristão e marxista. Não tinha compatibilidade. A gente, quando se aprofunda no mérito do cristianismo, na perspectiva de ser um discípulo de Cristo, a gente percebe que a gente vai percebendo que o marxismo é algo assim incompatível. E para completar essa perspectiva de incompatibilidade, a gente também andou vendo outras literaturas, principalmente a partir de um livro que a gente, vários livros, né, de alguns conteúdos, alguns conteúdos na internet e em várias literaturas cristãs, e em particular eu andei dando uma olhada no livro do pastor Richard Umbram, que é um romeno que ali viveu no período da Segunda Guerra Mundial, período que a Romênia foi dominada pelo regime da União Soviética, onde não só esse pastor, mas inúmeros cristãos foram perseguidos pelo regime stalinista, não só ali na Romênia, mas em todos os países de influência soviética. E esse pastor sofreu muito nas prisões comunistas, e ele veio escrever um livro que tem o título de Era Karl Marx um satanista? Ele faz essa pergunta, e ele vai fazer todo um trabalho de pesquisa, e ele termina por apontar que, na realidade, Karl Marx ele tinha um projeto antes dele formular o materialismo histórico sobre a luta de classe. Ele tinha um projeto mais voltado para o aspecto místico religioso, se envolveu com práticas satânicas, e isso é registrado no livro
do Richard Umbram, e existe até tem até uma narrativa que eu vou citar aqui para endossar essa perspectiva da incompatibilidade do cristianismo com o marxismo. Ele diz aqui na página 4 do seu livro: logo após ter obtido esse certificado, algo misterioso aconteceu em sua vida. Muito antes de ter adquirido convicções socialistas, no ano de 1841, através de Moses Hess, ele já se tornara profunda e veementemente antirreligioso. Karl Marx, né, se referindo a Karl Marx. Um novo Marx começara a surgir. Ele escreve um poema, desejo, abre aspas, aliás, desejo vingar-me daquele que governa lá em cima, fecha aspas. Portanto, ele estava certo de que existe alguém lá em cima que governa. Estava em disputa com esse alguém, mas aquele lá de cima não lhe fizera nenhum mal. Marx pertencia a uma família relativamente abastada. Não passara fome na infância, estava em situação muito melhor do que muitos de seus companheiros de estudos. O que teria produzido esse ódio terrível contra Deus? Então, no livro ele vai esmiuçar, né, toda essa trajetória do jovem Marx, né, que a princípio era cristão, judeu, de origem judaica, e de como ele, antes de formular o materialismo histórico, de como ele se envolveu em práticas satânicas, que se revoltou contra Deus, disse que ia destronar Deus. E o fato é que não só nessa perspectiva desse livro, a gente vai ver em outras, nas próprias experiências socialistas, né, nos países em que foi implantado o socialismo, a princípio ali na Revolução Russa de 1917, depois veio na Revolução Chinesa de Mao Tse Tung, depois a gente teve a experiência em Cuba, em 59, com Fidel Castro, a Coreia do Norte, enfim, outros países onde o socialismo foi implantado, de como o cristianismo foi perseguido, muito, até morte de cristãos. Então, há algo assim sobrenatural em relação a nessa relação entre cristianismo e marxismo. Então, há uma incompatibilidade total. E o que a gente vê hoje é essa doutrina, né, essa doutrina marxista, né, como ela tem invadido, como ela invadiu os meios, né, os meios sociais através de diversos canais, a partir da universidade, das escolas, dos meios de comunicação, e de como ela vem influenciando toda a juventude, e para uns de uma forma mais assim, digamos, de uma forma mais que o cara venha a estudar mesmo, se aprofundar no método, e outros que apenas pelo romantismo de que isso provoca. Então, há incompatibilidade de ser cristão e marxista. Então, essa é um pouco da minha experiência que eu tenho a falar sobre isso que eu vivi, como parte do meu testemunho diante de Cristo e das escolhas que temos que fazer em nossa vida. Muito obrigado.